Por que o americano acha que é o número 1, sendo que os Estados Unidos já é o número 2 há muito tempo? Vamos entender aqui por que o americano se acha tão foda, sendo que ele é meio burro, né? Então vem comigo, meu nome é Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal, eu sou comediante, também sou formado em filosofia. Então nesse canal aqui eu gosto de pensar um pouquinho e rir também, porque tá complicado, né, gente? Bom, eu comentei num vídeo anterior que eu tinha um artigo para ler sobre o Destino Manifesto, que é a doutrina que faz os EUA se enxergarem como nação escolhida. Isso daqui é um artigo da BBC, deixa eu tirar da visão de leitura, pra gente ver aqui o Felipe Lambias, BBC News Mundo. Então aqui, ó. Então, tá traduzido, tá? Não foi um brasileiro que escreveu. Então, vamos lá. O que é o Destino Manifesto, doutrina que faz os Estados Unidos se enxergarem como nação escolhida? O Texas agora é nosso. Faz parte da designação cara e sagrada do nosso país. O ano era 1845 e o jornalista americano John O'Sullivan escreveu isso como parte de uma coluna intitulada Anexação. Fazia apenas alguns dias que o Congresso da República do Texas, um país de vida muito curta, de 1836 a 1845, havia aprovado a adesão aos Estados Unidos, e O'Sullivan comemorou a incorporação daquele vasto território como parte de um desígnio divino. Bom, então a gente sabe que Estados Unidos, né, chama Estados Unidos da América porque eles eram separados. Então por isso que cada estado aqui nos Estados Unidos tem muita independência, um pouco diferente do Brasil. Outras nações lançaram interferências hostis contra nós, com o objetivo declarado de frustrar nossa política e obstruir nosso poder, limitando nossa grandeza e impedindo o cumprimento do nosso destino manifesto de nos espalharmos pelo continente que nos foi concedido pela providência, por Deus, para o livre desenvolvimento de nossos milhões que se multiplicam anualmente, completou O'Sullivan. O Texas, que havia sido de domínio espanhol e se tornou parte do México após a independência, estava sendo cada vez mais povoado por americanos que cruzavam a fronteira por incentivo do governo do EUA. Invasão, né, gente? O México não construiu o muro naquela época, né? Foi o que deu. Quando o México adotou uma reforma constitucional, deixando de ser um estado federal para se tornar um estado centralista em 1836, os texanos decidiram se tornar independentes pela força primeiro e fazer parte dos Estados Unidos depois. Essa não era a primeira vez que os Estados Unidos cresciam em área desde as primeiras 13 colônias britânicas na costa leste da América do Norte declararam independência em 1776. Mas O'Sullivan colocou em palavras o pensamento predominante nos Estados Unidos. Eles tinham um destino manifesto concedido por Deus para expandir o seu território. Qualquer semelhança com Israel é mera coincidência. E este destino manifesto era explicado por outro conceito fundamental enraizado naquela sociedade, a chamada excepcionalidade americana, a ideia de um povo superior aos outros, escolhido por Deus. Esta convicção permaneceu no imaginário coletivo americano durante décadas e se refletiu em inúmeras políticas promovidas por Washington. Tá difícil continuar acreditando na excepcionalidade americana com os chineses aí, né? Mas tudo bem. Aí tem uma imagem aqui, tá? Que foi o Destino Manifesto, foi ilustrado em diversas obras de arte. Essa doutrina está tão arraigada no pensamento americano que a atual candidata democrata à presidência, Kamala Harris, a expressou em seu discurso na Convenção Nacional do Partido em agosto. Disse ela: em nome de todos aqueles cuja história só poderia ser escrita na maior nação da Terra, aceito sua indicação para ser presidente dos Estados Unidos da América, declarou a candidata. Os republicanos também pensam assim. A primeira frase da sua plataforma de campanha eleitoral para 2024 diz: a história da nossa nação está repleta de histórias de homens e mulheres corajosos que deram tudo o que tinham para fazer dos Estados Unidos a maior nação da história do mundo. E o germe deste pensamento remonta ao seu nascimento como país. Gente, isso aqui é uma seita, tá? Esse país inteiro aqui é uma seita e funciona como pirâmide. É sério. É tipo assim, ó. A indústria alimentícia acaba com a sua saúde, que você tem que gastar o dinheiro com o plano de saúde, que te deixa endividado e você tem que pagar o banco. As raízes. É um conjunto de ideias que começaram a se desenvolver no século XIX de maneira explícita, mas que tem sua origem há muito mais tempo, na época do início da colonização, conta a historiadora mexicana Alicia Mayer, a BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC. A formação das colônias britânicas na América ocorreu em meio a um grande confronto religioso na Europa. Quando os primeiros colonos britânicos chegaram à América no início do século XVII, menos de 100 anos haviam se passado desde que a reforma protestante na Europa dividiu a Igreja Católica. Na Inglaterra, formou-se a Igreja Anglicana e surgiu então a facção puritana, que entrava em conflito com a religião da coroa.
Foi por esse motivo que muitos puritanos viram as colônias britânicas na América como um lugar ideal para se estabelecerem e viverem suas crenças sem restrições. As ideias calvinistas, que são as raízes religiosas dos puritanos, incluíam a predestinação. Deus já havia decidido quem seria salvo e quem seria condenado antes de nascerem, e que eles eram o povo escolhido. Claro, né, gente? Claro. O calvinismo tem a ideia da eleição de alguns indivíduos por Deus, que se estende à ideia da eleição de nações inteiras. Por outro lado, há aqueles que Deus elege para a condenação eterna, os réprobos, explica Maier, que tem doutorado em História e é pesquisadora na Universidade Nacional Autônoma do México. Há também nações inteiras de pessoas que são inferiores e, portanto, abandonadas por Deus. Se os puritanos podiam professar livremente sua religião na América, essa era a terra escolhida. E essa história aqui, dessa história dessa facção puritana aqui, foi só porque o rei da Inglaterra queria casar e a Igreja Católica não queria deixar ele separar, divorciar para ele casar com outra mulher, com a amante dele. Então, foi por isso que ele mudou a religião do país para isso. Bom, as terras dos povos indígenas. Em 1763, a Grã-Bretanha controlava todo o território americano, da costa atlântica até o rio Mississippi. Naquele ano, a coroa britânica estabeleceu um limite para o avanço dos colonos, os Apalaches. O rei George III queria que as terras a oeste dessa linha divisória até o rio Mississippi fossem deixadas para as comunidades indígenas, mas isso gerou indignação entre os recém-chegados à América, que queriam se expandir e sentiam que tinham que fazer isso. Esse foi um dos motivos pelos quais, anos depois, em 1776, 13 colônias declararam sua independência da coroa britânica para formar os Estados Unidos da América. O tamanho das 13 colônias era semelhante ao tamanho atual da Colômbia, 8 vezes menor do que o território dos Estados Unidos é hoje. Os líderes da Revolução, conhecidos como Founding Fathers, ou pais fundadores, viam um país que estavam criando como o novo reino de Israel. Olha, a terra escolhida por Deus para os seus fiéis. Gente, ó. Nós, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos no Congresso Geral, apelamos ao Juiz Supremo do Mundo pela retidão das nossas intenções, diz o documento da Fundação. A marca da nação escolhida por Deus foi rapidamente refletida no escudo nacional, denominado Grande Selo. Para este emblema, Thomas Jefferson, principal autor da Declaração de Independência e um dos Founding Fathers, imaginou os americanos como os filhos de Israel no deserto. Jesus, o negócio, vocês veem por que os Estados Unidos e Israel tá assim? O negócio é muito mais longe, né? Muito mais fundo. Benjamin Franklin, que também estava entre os fundadores dos Estados Unidos, sugeriu que deveria ter Moisés levantando seu cajado e abrindo o Mar Vermelho, e o faraó em sua carruagem sendo inundado pelas águas. Uma cena que recriava a passagem bíblica dos israelitas sendo perseguidos pelos egípcios. Por fim, optou-se por outra narrativa, também carregada de simbolismo. O escudo, ou brasão de armas, surge no peito de uma águia americana sem nenhum outro suporte para indicar que os Estados Unidos da América devem confiar em sua própria virtude, explicou Charles Thomson, que criou o design final em seu relatório original. Vamos ver aqui. No outro lado do selo há uma pirâmide. O olho sobre ela e o lema fazem alusão às muitas importantes intervenções da providência em favor da causa americana. Bom, a Grande Compra. A expansão continuou em 1803. Os Estados Unidos estavam interessados em manter Nova Orleans, cidade controlada pela França, porque seu porto era estratégico para o comércio, por isso se ofereceram para comprar o território dos franceses. Nova Orleans é o único lugar que tem uma culinária de verdade aqui nos Estados Unidos, viu? Porque foi colonizado pelos franceses, porque é britânico, gente, não sabe cozinhar, não sabe fazer porra nenhuma, só sabe roubar coisa dos outros. O cônsul francês da época, Napoleão Bonaparte, fez uma contraproposta: vender para eles toda a Louisiana, que na época se estendia do rio Mississippi até as Montanhas Rochosas e do Golfo do México até a fronteira com o Canadá. Napoleão queria se livrar desse território e para os EUA isso significava dobrar o tamanho do país. Jefferson, então presidente, foi seduzido por essa oportunidade expansionista, endividou-se e comprou a Louisiana. E a intenção era continuar até chegar ao Oceano Pacífico. Era a noção de From Sea to Shining Sea, de costa a costa, explica Maier. 2 décadas depois, a ideia... Só antes de continuar aqui, você vê que é um negócio, né? É uma ideologia do tipo assim... É uma ideologia que vai dar suporte para você tomar a coisa dos outros. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Eu sou melhor, então eu mereço tomar de você.
2 décadas depois, a ideia avançou para a independência de todo o continente do domínio europeu, quando o presidente James Monroe fez um discurso perante o Congresso no qual alertou os países do velho continente que qualquer intervenção da América seria considerada uma agressão direta aos Estados Unidos e que eles agiriam de acordo com isso. Como princípio em que estão em jogo os direitos e interesses dos Estados Unidos, os continentes americanos, devido às condições de liberdade e independência que assumiram e mantêm, não devem ser considerados, de agora em diante, como sujeitos à futura colonização por qualquer potência europeia, disse Monroe. Meyer parafraseia essa concepção da seguinte forma: o nosso destino é nos expandir para ensinar a todos os americanos que as nossas instituições republicanas são melhores que as da monarquia da Europa. É isso, gente, eles querem expandir. Agora o Trump está falando de Groenlândia, de Canadá, né? A gente não sabe que, como ele é insano, a gente não sabe que ele está falando a verdade ou não, mas que essas intenções expansionistas e imperialistas estão ali, elas estão, viu, gente? Essa é a chamada doutrina Monroe, que também explica a política expansionista e a subsequente proteção dos interesses econômicos dos Estados Unidos na América. A historiadora mexicana destaca que havia também uma separação ideológica, religiosa e cultural entre os Estados Unidos e as colônias hispânicas, em que os protestantes abominavam o catolicismo imposto pelos espanhóis e queriam que sua maneira de ver o mundo prevalecesse. A ideia de nação. Nos Estados Unidos da América, especialmente na Nova Inglaterra e nos estados do meio Atlântico, o nacionalismo se tornou mais pronunciado entre 1820 e 1840. Há um projeto nacional que envolve expansão, e quem se opõe à expansão, por definição, não é um bom e verdadeiro americano, explica o historiador sueco Anders Stefansson à BBC News Mundo. As décadas de 1830 e 1840 foram uma época de ressurgência religiosa muito fortemente protestante, com ênfase na seleção, na escolha dos eleitos, ele observa. Os propósitos divinos serão realizados em um sentido político, e a essência desse processo é a apropriação de cada vez mais terras no continente norte-americano, diz Stefansson, professor de História na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e autor do livro Manifest Destiny, American Expansion and the Empire of Right, Destino Manifesto, a Expansão Americana e o Império de Direito. Isso não teria acontecido se não tivesse havido aquela ressurgência religiosa, destaca. Bom, então a religião... Muitas vezes, né, a religião dá essa filosofia, ela dá o suporte, ela dá a base para essas ideias conseguirem andar. Não tem nenhum movimento político ou qualquer de outra natureza que não tenha uma filosofia por trás. No caso do bolsonarismo, a gente teve o Olavo de Carvalho, né? No caso do Trump, ele teve Steve Bannon. Sempre tem que ter uma filosofia. Aí tem esses caras que é anarcocapitalista, não sei o que tem também umas filosofias. Sempre tem uma filosofia por trás. Tem que ter, sabe? As eleições de 1844. O Texas era uma república independente desde 1836, quando se separou do México. 8 anos depois, uma eleição presidencial acirrada foi realizada nos Estados Unidos entre o Partido Democrata e o extinto Partido Whig. E a questão do Texas foi fundamental. O democrata James Polk não era o favorito do seu partido, mas graças às suas ideias expansionistas, obteve o apoio do ex-presidente Andrew Jackson, que havia liderado as conquistas dos territórios indígenas e venceu assim a eleição interna. Ao mesmo tempo, os texanos, que haviam se tornado, em sua maioria, colonos e descendentes de colonos britânicos, também queriam se unir aos Estados Unidos. Depois de conquistar a presidência, Polk negociou e anexou o Texas, mas ele queria mais. O jornalista John O'Sullivan descreveu da seguinte maneira: o Texas foi absorvido pela União no cumprimento inevitável da lei geral que está deslocando nossa população para o oeste. A conexão disso com essa taxa de crescimento populacional que está destinada, dentro de 100 anos, a aumentar nossos números para a enorme população de 250 milhões. Se não mais, é evidente demais para nos deixar em dúvida sobre o desígnio manifesto da providência em relação à ocupação deste continente. Imbecil e distraído, o México nunca poderá exercer qualquer autoridade governamental real sobre a Califórnia, acrescentou. É bem importante a gente entender o que eles realmente pensam, tá, gente? Assim, é isso mesmo. Tá? É um elitismo. Um desígnio controverso. No início, o Destino Manifesto não era uma ideologia política consensual, mas um grito partidário de uma corrente específica dentro do Partido Democrata, explica o historiador americano Jay Sexton à BBC News Mundo. Na década de 1850, se tornou um termo mais utilizado e era normalmente usado de forma pejorativa por aqueles que se opunham à expansão imperial dos Estados Unidos.
Com o Texas anexado, uma disputa entre os Estados Unidos e o México sobre a fronteira entre os dois países foi a desculpa para Polk declarar guerra ao país vizinho, que na época vivia uma grande instabilidade política. História se repete, né, gente? A história é cíclica. A guerra contra o México é uma questão incrivelmente controversa na política americana e nas eleições de meio de mandato de 1846, lembra Sexton, que é o professor de História da Universidade do Missouri, nos Estados Unidos, e autor do livro Doutrina Monroe, Império e Nação nos Estados Unidos no século XIX. E há também o grande debate sobre qual parte do México deve ser tomada, acrescenta. Segundo o historiador americano, o presidente democrata acreditava que eles tinham que tomar a Califórnia. Do contrário, os britânicos ou franceses a tomariam. Temos que fazer isso primeiro, era seu pensamento. A guerra ou invasão do México. A guerra começou em 1846 e o avanço das tropas americanas era imbatível. Polk percorreu todo o México, diz Meyer. O México havia sido devastado pela Guerra da Independência e não tinha o poder militar americano. Stephenson observa que, em 1824, os Estados Unidos e o México tinham aproximadamente o mesmo tamanho, e a população do primeiro era pouco maior do que a do segundo. Mas em 1850, o ZEUA tinha 23 milhões de habitantes e o México apenas 7,5 milhões. O México acabou humilhado com a bandeira dos Estados Unidos hasteada na praça principal da capital, conhecida como Zócalo. Minha praça, em 14 de setembro de 1847. A negociação das fronteiras foi muito complicada e o enviado de Polk, Nicholas Trist, foi o salvador do México, porque assinou o Tratado de Guadalupe Hidalgo sem a autorização de Polk, diz Meyer. De qualquer forma, havia pressão nos Estados Unidos para não assumirem todo o território mexicano, onde falavam de miscigenação de forma muito depreciativa. O México era visto como uma nação de gente inferior, uma ideia discriminatória que faz parte das raízes ideológicas americanas, e havia políticos que preferiam não anexar o país inteiro porque isso geraria problemas raciais, lembra a historiadora. Quer dizer, eles eram tão racistas que eles preferiram ficar longe dos mexicanos do que ganhar mais terra, né? Para os americanos, as misturas raciais que haviam ocorrido nas colônias do Império Hispânico eram aberrações, que aconteceu com a gente, né, no Brasil também. Parte do Destino Manifesto é a exaltação da raça branca anglo-saxônica. É isso mesmo, acrescenta, é isso. E esse movimento MAGA, que é dentro desse aí, é isso também. É branco. Eles querem saber de branco. Deus favoreceu os protestantes de língua inglesa, tomando terras da Igreja Católica, abrindo novos mercados e novos territórios para a produção agrícola e o comércio, explica Sexton. Novos territórios para assentamento, nova expansão do protestantismo, como nós vemos, é imperialismo. Eles veem isso como o auge do liberalismo vitoriano, argumenta o especialista. É liberal, quando é você que está colocando as regras, né? Está bem liberal. É uma doutrina ampliada ao longo do tempo. A visão expansionista dos governos evoluiu a partir dos Founding Fathers. Há uma verdadeira progressão do expansionismo de Jefferson para Jackson e depois para Polk. Jefferson começa com a remoção dos índios, mas depois Jackson acelera esse processo. E mais tarde, é claro, Polk, ao tomar o sudoeste, coloca tudo isso em velocidade máxima, diz Sexton. Stephenson acrescenta, embora existam diferenças, a ideia é que o compromisso fundamental com a expansão que os Estados Unidos incorporaram é bom por natureza. O Destino Manifesto continuou presente no século XX, não mais necessariamente expandindo seu território, mas controlando ou tentando controlar o mundo por meio da política externa e da economia. O historiador sueco lembrou que este Destino Manifesto ressignificado chegou no século XXI com George Bush e Barack Obama e suas guerras e incursões militares. Vendo que aqui, né, gente, essa ideologia, a gente está vendo aqui que ela não tem muito partido, né? Ela não tem muito partido, é uma coisa americana, independente de ser republicana ou democrata. A conselheira de segurança de Bush, por exemplo, defendeu a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque em 2002 com base no fato de que o país tem o direito à legítima autodefesa antecipada. Autodefesa antecipada, como visto desde a crise dos mísseis cubanos em 62 até a crise nuclear na Península Coreana em 94. Como disse o presidente, temos a responsabilidade de construir um mundo que não seja apenas mais seguro, mas melhor, observou. Sempre que há uma crise, surge a evocação de um destino manifesto e sólido. Nada é mais voltado para o destino do que a ideia, sempre apresentada em ocasiões importantes, de que os Estados Unidos são a nação indispensável, afirma Stephenson. É a convicção histórica do mundo de que os Estados Unidos fazem ou deixam de fazer é decisivo para o futuro da humanidade. Eles acham isso mesmo, eles pensam isso mesmo. E isso é um pensamento voltado para o destino, conclui. É isso. E agora o Trump com esse Make America Great Again, ele foi em cima mesmo do que os caras pensam. Bom, é isso. E você aí, brasileiro que tá votando no Trump, brasileiro, é isso aí, ele acha você
inferior. É um negócio que está na alma deles, é um negócio que está na filosofia deles de uma maneira bastante impregnada. O americano realmente acha que ele é o centro do mundo. E o americano não está levando de boa a história da China, já ter passado eles há muitos anos. Eles tentaram esconder isso. Muita gente não sabe a verdade da China, mas com a internet não tem muito mais, né? A galera posta YouTube, assim. Quando você pensa eu quero ver as maravilhas da tecnologia do mundo hoje, você não vem para os Estados Unidos, você vai para a China, não é? Se você quer ver. Lembra que uma época foi o Japão também? Mas agora é a China. A China tem uma economia forte, enfim. E eu acho que os Estados Unidos não lida bem com isso, não. E eu acho que o meu receio é os Estados Unidos querer provocar uma guerra para enfraquecer todo mundo. Sabe? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos têm o maior exército do mundo e é assim que eles são bullies. Eles são bullies, eles fazem bullying com todo mundo. Por isso que eles ganham bullying e também espionam todo mundo, né? E o bolsonarismo é você aceitar, enquanto povo inferior, é você aceitar o guia, né, desse pensamento aí do Destino Manifesto. Por isso que Bolsonaro bate continência para bandeira americana. Para eles, os Estados Unidos é esse pensamento aí, eles concordam. Sabe? Os Estados Unidos, o americano ele é melhor. O que não é uma verdade, gente. Não é uma verdade. Eu moro aqui há 4 anos, eu vou dizer para você. A educação que eu recebi no Brasil foi infinitamente melhor do que dos meus colegas aqui. E é isso, gente. Vamos entender como é que eles pensam pra gente ficar com bastante raiva, sabe? Porque se for pra gente cair, vamos cair atirando nessa porra, né, gente? Eu vou ficar por aqui. Meu nome é Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender a fazer stand-up, tem um curso online na Hotmart, o link tá aqui na descrição.